Muito bem. Então vamos para as nossas perguntas. Muitas perguntas. Algumas, obviamente, já foram contempladas aí na palestra. De toda maneira, a gente, dentro do possível aqui, eu vou fazer o máximo de perguntas possíveis para contemplar todo mundo que raciocinou aí sobre o tema. Bom, muita coisa que você fala aí, a gente escuta, fica feliz, animado, mas no dia a dia, né, é difícil. Escolher as pessoas. Tem lá as perguntas que você propõe, mas a própria atividade de entrevistar é muito desafiadora, né? E aí, assim, eu já vou passar aqui, porque o Jim Collins fala, e você corrobora, né, a questão do embarque, de se colocar a pessoa no lugar certo, enfim. E aí eu tenho aqui uma pergunta que é de um perfil de negócios, de um pessoal da ginástica laboral aqui, que ele diz o seguinte, tá, como é que eu mantenho, então, a equipe focada no resultado, né? Atraio as pessoas certas, como é que eu atraio as pessoas certas e mantenho elas focadas em resultado? Como é que eu melhoro esse relacionamento sem que a equipe confunda profissional com pessoal? Então vamos começar aí com a questão do resultado, né? De escolher as pessoas e aí manter focado no resultado. Pessoal, vocês já ouviram falar do termo PhD? O pessoal do positivo deve conhecer bem esse termo, né? Conhece o termo PhD? Não, eu vou sugerir o seguinte: contrate PhDs. Como assim? PhD é doutorado em inglês, philosopher doctor, né? Mas o americano tem um trocadilho para PhD. Ele diz o seguinte: contrate, se você trabalha, se você é líder de uma pequena empresa, principalmente, você não tem grana, é isso ou não? Você não consegue contratar, por exemplo, um cara com 10 anos de experiência ganhando 20 mil reais por mês para fazer gestão na sua empresa. Você é pequenininho. Você paga um salário minimamente razoável, você paga 10% acima da média do mercado. É uma boa questão essa ou não? Como é que eu contrato? Sendo uma empresa média ou uma empresa pequena. Contrate PHDs. PHD quer dizer Poor, Honest and Desperate to Get Success. Contrate gente pobre, poor, honest, honesta e desesperada para obter sucesso, ambicioso. Essa é a fórmula. Procure gente pobre, com rastro impecável e ambiciosa. Tem lógica o que eu estou dizendo ou não? E está cheio. Está cheio de gente boa que nem sabe ainda que é boa. E jovem. E quanto é que custa? É tigre jovem. Tigre baratinho. Ele nem sabe que ele é tigre ainda. Ele pesa 20 quilos, mas vai pesar 300. Então, um dos segredos, Soleri e amigos aqui, é vocês, principalmente pessoal de pequenas, e claro que dá para fazer nas grandes, mas é um programa de trainees daí, né? Comecem a procurar nas universidades, e aqui é um celeiro, comecem a procurar nas universidades, se enturmem com os professores aqui, ou qualquer faculdade, universidade, procure os professores, os coordenadores de estágio, e no meio de uma turma de 50, o que eu fazia isso há 30 anos atrás? Eu chegava para o professor da Universidade de Passo Fundo, eu lembro direitinho, e falava, Forcellini, desses 40 aqui, me dá um daqueles pobre, desesperado para ter sucesso, que queira entrar em multinacional, eu trabalhava em multinacional, e ambicioso. Quem desses 40 aqui? O professor conhece, será ou não? Aqueles dois ali, ó. Pode pegar aquele e aquele que eu tenho certeza. Agora eu já entreguei para todo mundo também. Se eu fosse vocês, eu acelerava, né? Os professores sabem, vocês sabem. Então, primeiro, coloque a pessoa certa. Segundo, bom, já coloquei a pessoa certa. Agora o tigre quer carne. É isso ou não? Não adianta botar o tigre lá e dar o piste para ele. Se você quer alta performance, você tem que amarrar ou condicionar resultado à remuneração. Tem lógica ou não? E eu sei que não pode oferecer 14º, 15º, coloque pequenas metas, coloque objetivos para as pessoas. Quem é pequeno empresário consegue dividir lucro, abra os números das pessoas. Eu não estou falando da boca para fora, eu já acompanhei centenas de casos assim que deram certo. Então, quando você tem a pessoa certa, que quer crescer, você líder também quer crescer, e você condiciona desempenho a atitude, a resultado, não é só resultado, tá?
Porque se você só atrelar resultado, você vai achar gente que faça qualquer negócio. Quando você junta boas atitudes e bons resultados e remunera as pessoas baseado nisso, você tem uma chance muito maior de obter a alta performance e se manter na alta performance. Bom, você falou aí de jovem, né? Eu tenho uma pergunta aqui, pela foto é bem jovem, é o Jean, me parece que está procurando emprego, e ele diz assim, numa entrevista, o entrevistador está mais focado no perfil, no meu talento, na minha atitude. E aí ele diz assim, falando de jovem ainda, como você citou, o jovem pode ser um bom líder, um líder capaz, mesmo sem ter experiência. Aqui eu vou dar a minha opinião. Existe, falar em líder, né? Existe uma corrente que diz que liderança é um troço absolutamente genético, ou seja, o cabra nasce macho alfa ou fêmea alfa. Entenderam isso? Quer dizer, desde pequenininho, com 6, 7 aninhos de idade, o líder já está lá. O rapaz ou a moça, isso independe de sexo, ele já é líder, já comanda, já organiza a turma, já é numa coisa natural. Tem uma linha de pesquisadores que dizem que liderança é coisa de mamífero. O cara tem ou não tem. E tem uma absolutamente oposta, extrema, que diz o seguinte, que isso é besteira, que na verdade as pessoas aprendem durante a infância com os exemplos de pai, de mãe, de professor, de um líder lá, de uma figura masculina, uma figura feminina, e ele aprende a ser líder no decorrer do tempo. Eu, depois desses anos todos, eu tenho certeza que é uma mistura dessas duas coisas. Existe sim um componente genético, que a pessoa demonstra desde pequenininho, sim, com 10, 12, 15 anos. Tem ou não tem uma liderança natural? Só que é uma minoria, 3%, 4% é assim. E existe gente, sim, que por necessidade ou por oportunidade acaba se tornando um bom líder. Ou seja, o cara fala assim, bom, eu não sou tão líder natural assim, eu tenho 18 anos, mas eu quero ter a minha empresa, eu quero ser dono do meu negócio, eu quero comandar uma pequena equipe, eu quero aprender, não com 30 anos, técnicas de liderança, eu quero aprender com 18. É possível? Minha resposta é. Porque lembra do time do Aprender da Palestra? Lembram disso ou não? Se é possível um time do Aprender da Palestra, é possível uma pessoa que aparentemente não tem aptidão começar a treinar desde jovem, tecnicamente, para aprender a comandar. E, aliás, cá entre nós, é mais fácil aprender a comandar, nesse caso, do que um time do Aprender da Palestra. Pois é, e o gestor pode ajudar nisso, né? Uma pessoa que está afim de se tornar um líder ou de desenvolver um talento que ela ainda não tem, ele também tem esse papel. Né, se o gestor tem alguém assim na equipe, com essa ambição, ou perfil mais ambição, dá para pensar em preparar essa pessoa para assumir um cargo ou não? Ou abrir uma nova empresa, né? Ou abrir uma filial, ou expandir, ou, quer dizer, alta performance, pessoal, é que nem arroz com feijão, não é uma coisa que a gente come uma vez e sai fortão. Lembra do Popeye ou não? Porque a gente vai ficando velho, é duro, né? Comer espinafre, falar isso para jovem nem sabe o que é isso. Não é um troço que você come e sai fazendo. Alta performance é todo dia, é uma prática, é uma prática de gestão, uma prática da excelência, contratar gente melhor que você, treinar gente mais do que você treinaria, remunerar as pessoas baseado nos resultados que elas geram, motivar as pessoas que mantenham-se com boas atitudes. Isso é trabalhoso para burro, não estou falando que isso é fácil, é um trabalhão. Né? É todo dia se esforçando, todo dia procurando dar bom exemplo, todo dia procurando ser justo, todo dia procurando ser meritocrático. É trabalhoso? É, mas dá resultado. É impossível no médio prazo você ter uma equipe de alta performance e não ter resultado. A alta performance vai vir também dessa postura aí, senão não adianta, né? E tem algumas perguntas que falam dessa questão aí. Uma delas aqui é do Paulo, que foi um dos primeiros que mandou. Ele diz assim, quanto da montagem da equipe vai depender justamente da postura do gestor ou do líder e quanto depende da equipe em si. Até ele dá os exemplos aqui. Do cavalheiro, que depende do cavalo, e do piloto de Fórmula 1, que depende do carro. Já ouviram? Eu vou falar uma frase aqui, não se ofendam. Cachorro tem a cara do dono. Já ouviram essa frase ou não? É verdade ou não? Como é que é cachorro de gordo? Come pizza fria, toma sorvete, não tá nem aí com a massa, né? Se diverte, é uma farra. Como é que é cachorro de gente brava? Desse tamanho, bicho. Avança todo mundo, morde, já cortou 17 crianças, retalhou veinha. Pessoal, comportamento gera comportamento. Se o chefe, atenção ao que eu vou falar, é um cara inseguro, instável, eu não estou falando mau caráter, hein? Inseguro, instável,
não dá feedback para ninguém, muda de opinião 4 vezes por dia. Vai segurar a gente talentosa? Por quê? Não, porque ele é um mau caráter. Não, não é mau caráter, ele só não sabe o que é da vida. Então, pessoas inseguras tendem a manter quem na equipe? Gente medrosa, gente insegura, gente medíocre, gente que vai obedecer o que ele manda porque ele não sabe o que ele quer. Quanto maior a performance do líder, e atenção, parece que eu estou falando aqui do dono da GE, né? Do presidente da GE, o presidente do Grupo Positivo, eu estou falando do dia a dia, o gestor ou o gerente que tem 30 funcionários, um gerente de loja que tem 20, um pequeno empresário que tem 10 subordinados. Comportamento gera comportamento. Isso é matemático. E vou repetir aqui, Soler e amigos. A principal característica positiva de um líder é ser justo. Não é ser inteligente acima da média, não é ser rico acima da média, não é ser poderoso acima da média. Tudo isso é bom se ele tiver. Agora, o que as pessoas mais respeitam um líder é a coerência. Concordam ou não? O cara fala o que ele pensa. O cara fala o que ele faz. O cara é correto com quem é correto com ele, o cara é duro com quem não é. Então, se eu quiser ser um líder de alta performance, a alta performance começa comigo. Se eu não conseguir manter a alta performance, pô, mas que frescura é essa? Eu quero ter uma empresa que quebra um galho, que paga minhas contas no fim do mês, uma empresa mediana. Você vai ter pessoas. Tem algum problema? Não. Desde que você esteja ciente disso e convencido disso, porque a alta performance dá trabalho. Esse negócio que depois que o avião chega em voo de cruzeiro é fácil, é nada. Manter alta performance precisa manter a fornalha crente. Tem um monte de tigre querendo carne, e você precisa dar carne todo dia. Bom, você falou isso já durante a palestra, eu só vou contemplar aqui o Antônio, que ele faz o seguinte comentário, né? Entre um indivíduo extremamente competente, mas de caráter duvidoso, e um com integridade, mas com problema de cognição, quem que ele deve escolher? Né? Excelente. E aí eu vou casar com uma pergunta aqui de uma pessoa que eu não vou identificar, porque pode ser que a pessoa que ele trata aqui, enfim, acaba, porque às vezes em televisão tem isso, né? A gente coloca essa pessoa que não quer aparecer, só que você olha para a pessoa e quem conhece a pessoa sabe que é a pessoa, né? Então não adianta, porque tem um político que fala com uma voz assim, mas não vou citar o nome. Então, pois é, não adianta. Então eu só vou falar da história aqui. Ele diz assim, contratar por capacidade e demitir por comportamento. Faz sentido? Tem um colaborador com boa performance, mas difícil gestão. Comportamento, nada profissional. Muita conversa, já conversamos algumas vezes. Alguma sugestão de última cartada? A primeira pergunta é quem eu contrataria? Um mediano, com inteligência mediana, talento mediano e perfil mediano, e com alta cognição, seja inteligentíssimo, brilhante. Entenderam a pergunta ou não? Quem? Vamos pegar exemplos extremos. Um médio muito inteligente ou atenção, um mediano ou um muito fraco cognitivamente. Atenção. Vamos de novo. Quem eu contrataria? Uma pessoa com excelente rastro, atitude impecável, histórico de vida, profissional, trabalhador, dedicado, comprometido, só tem um problema, é mediano. Não é muito inteligente, demora um pouquinho para aprender, faz o que manda, mas tem que repetir 3 vezes. Entenderam? Deve ser isso, né? Quer dizer, o cara tem um rastro impecável, atitude impecável, comportamento impecável, só que a cognição é mediana. Quem que eu contrataria? Esse cara ou não? Um outro. Cara com ótima cognição, brilhante, inteligente, rápido de raciocínio, pensa rápido, decide rápido, só tem um probleminha. Ele é meio miguezeiro. Mente, chega atrasado, de vez em quando com bafo de pinga, canta cliente, mas foi sem querer, foi só semana passada, outra semana ele canta de novo. Quer dizer, tem problema de comportamento. Quem é que eu escolho? Pergunta besta, né? Eu fico 10 vezes com o mediano com boa atitude. Porque no médio prazo eu quero dizer 6 meses, 1 ano, a tartaruga ganha do coelho. Eu já cansei de ver milhares de casos de gente inteligentíssima, mau caráter. Essas pessoas não costumam ter boas carreiras. E já cansei de ver gente mediana, normal, com um profissionalismo impecável. Essas pessoas vão demorar um pouco mais, mas elas vão ter sucesso. É essa a resposta.
E com relação ao caso que o colega pergunta, o funcionário, né, com excelente resultado, mas problema de comportamento, é cartão amarelo. Cara, eu sei o que você está fazendo. Ou seja, ele sabe que você sabe. Ou você arruma esse comportamento. Não, mas eu estou batendo meta. Não interessa. Se você fizer isso errado de novo, ou der mau exemplo, ou chegar atrasado de novo, ou fizer esse tipo de comportamento, eu vou te mandar embora. A decisão é sua. Você decide. Eu não vou tolerar mais. Essa é a minha sugestão. Porque conversou uma vez, conversou duas, conversou três. É cartão amarelo, o próximo cartão vermelho. Alta performance não combina com atitude ruim. Vou fazer uma pergunta que não furei a fila, tá? Não é nepotismo, mas a Isabelle Bife faz uma pergunta. Tá? Isabelle Bife, irmã do professor Bife, né? Ela diz assim: como as diferenças entre o perfil técnico, acelerado e sociável são bem relevantes e as equipes geralmente são compostas por perfis diferentes, como o líder pode ajudar na convivência entre eles? Como fazer o técnico e o acelerado conversarem no mesmo ritmo? Como adaptar nas reuniões, nos prazos e nos projetos? É a primeira pergunta que ela faz, tem mais uma. Trate os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. As pessoas com perfil acelerado, você consegue segurar numa reunião 10 minutos. É verdade ou não é? Se ele soltar um pum, ele vai parar em Cuiabá. Ele não aguenta. Ele precisa falar, ele precisa conversar, ele precisa agitar, ele dá palpite, ele interrompe. Então, quando você convida gente com perfil turbinado para uma reunião acelerada, tem que ser coisa objetiva, rápida, direta, acabou o assunto, o que você faz? Pode ir embora, beleza, está liberado. E o técnico? É tudo o contrário. Ele vai anotar, vai prestar atenção. Aliás, é bom mandar a pauta antes da reunião, né, para ele estudar. Eu estou falando sério. Porque ele vai chegar com o dever de casa. E o sociável? O sociável você tem que bater um papo, meia hora antes e meia hora depois. Eu estou falando sério também. Por quê? Porque ele quer carinho, quer relacionamento, quer conversar, quer bater papo. Você fala assim, vai, pode sair. Se você tratar os três perfis diferentes igualmente, você está cometendo um erro gerencial. Eu estou falando só com relação a perfil. Então, eu estou falando uma reunião, uma situação extrema que é todo mundo no mesmo lugar, né? Que é extremo. Se numa reunião eu consigo tratar as pessoas diferentemente, imagine no dia a dia. Então é isso, acelerado. Instruções rápidas, objetivas, metas agressivas e manda o cara tocar. Técnico, conversa bastante, ele demora para falar, se ele não concordar, ele não vai falar na hora. Você tem que dar tempo, tem que dar espaço para ele responder. De preferência por escrito, porque ele precisa pensar antes, senão ele não faz. E o sociável é feedback, carinho, relacionamento, abraço, sem maldade, né? É isso. Quando você consegue tratar diferentemente cada perfil, eles produzem o máximo. Quando você trata todo mundo igual, vira uma geleia. É Aí, isso. tem uma outra questão que ela levanta aqui, que até agora não surgiu, inclusive o livro não aborda essa questão, aproveitar então para você responder. Qual é a sua experiência em relação a equipes autogerenciáveis e qual pode vir a ser o papel do líder nesse cenário e como adaptar a prática dessas equipes? Só a minha experiência sincera pode existir, eu nunca conheci uma empresa de alta performance na vida sem chefe. Nunca. Deve ter alguma. Aliás, deve ter um monte. Eu não conheço. Qual é o fator? Imagine que você está. Lembra do barco lá, da pesca mortal? Lembra daquilo ou não? Sempre o que eles fazem é o seguinte: às vezes, como agora o programa é televisionado, é filmado e tudo, às vezes eles mudam a equipe. Eles vão fazer o seguinte, vão pegar, porque eles têm uma competição, inclusive, né? São 40 barcos, primeiro, segundo, terceiro, 40º. Eles pegam o primeiro barco, o número 1, com uma equipe treinadíssima. Está claro o raciocínio ou não? Um melhor que o outro na função, os caras trabalham juntos há anos, é um mais espetacular que o outro. E bota o capitão do barco número 40. O que vocês acham que vai acontecer? Desastre, ele vai para 38. Pega o capitão do barco 40 e botam para comandar a equipe do barco 38. O que ele faz? Manda os 5 embora. Eu não vou pescar com esses caras. Recontrata a equipe, treina a equipe e faz andar. E também fazem o seguinte exercício, sem capitão no barco. Vão pegar um de vocês para comandar e vocês decidem hora de comer, hora de pescar. Sabe o que vai acontecer? Os 5 são fora de série. Os 5 são dedicados. Os 5 são comprometidos. E os 5 querem fazer cada um do seu jeito. Desastre. Nas empresas,
a grande função de uma empresa de altíssima performance, com equipes absurdamente maduras, é mediar conflito. Essa é a grande função do líder. Não é treinar porque já são treinados. Não é ensinar comportamento porque o comportamento é ótimo. Não é mostrar como fazer porque eles sabem fazer mais do que o líder. É mediar conflito. É tomar partido. Nessa aqui você tem razão. Naquela outra situação você está errado. O certo é aquele. É você literalmente dar um norte para as pessoas. Então, o que chamam de equipes autossustentáveis são empresas minúsculas, muito pequenininhas, na verdade, com pessoas que dividem funções e cada uma delas costuma fazer bem feita a sua parte. Só que vai chegar um ponto que essa empresa vai crescer, vai entrar mais gente e vai começar a faltar liderança. O líder é, na minha opinião, de tudo que eu já vi até hoje, olha que foram algumas milhares de horas de consultoria. O líder é fundamental para manter alta performance em alto padrão. Bom, aí seguindo aqui, o professor Rangel Vidal, que é da Master Self, diz assim, que a gestão brasileira é preparada para lidar com um perfil talentoso e com atitude? A pergunta que ele faz. E aí, até que ponto, você falou agora há pouco sobre a equipe ser a cara do gestor, né? Aí ele fazia essa conexão aqui com ele. Até que ponto a pessoa talentosa pode se mostrar efetivamente para um gestor que é incompetente e que talvez vai fazer sombra, enfim, e o medo que o cara vai ter. A verdade é a seguinte, um talentoso acima da média, Soler, ele quer uma empresa como? Que permita que o talento dele seja expressado ao máximo. É essa a lógica. Se ele é talentoso, e vou pegar mais, o talento é uma parte do iceberg. Se ele é talentoso, comprometido, esforçado, com alto grau de profissionalismo, que tipo de empresa ele vai querer? Que tipo de chefe ele vai aceitar? Lembra da pessoa talentosa e motivada? Lembra do finzinho aqui ou não? O que mantém alguém talentoso e motivado numa empresa? O respeito, o relacionamento que ele tem pelo chefe imediato. Se o chefe for medíocre e ele for talentoso, ele vai ficar pouco tempo, ele vai pedir demissão e vai para outro lugar. Ninguém segura a onda muito tempo sendo incompetente. Essa é a prática. Aí, isso casa até com o que o Jean, que foi um dos primeiros que perguntou, ele disse o seguinte, que ele supostamente estaria numa função, ou gostaria de estar numa função que ele gosta, mas está numa empresa que não gosta. Quer dizer, seria o caso de se procurar, então, algo nesse sentido que você falou, alguém que o valorize, né? E aí, você já respondeu. Eu pego aqui uma outra participação do James Barros, da imobiliária Remax. Ele diz assim, ele aponta aqui uma outra definição do que seria profissionalismo, a definição do Jim Rohn. Fazer sempre mais do que aquilo por que és pago, como forma de investimento no seu futuro. Eu vou aproveitar isso aqui que ele falou e vou falar um pouco da minha situação, da minha experiência. Quando eu, como profissional, tive o start de entender que o que eu aprendia não era só para a empresa, mas era para mim, eu avancei muito mais rápido. Então, tem lógica isso ou não, gente? A pessoa de alto potencial, potencial não quer dizer resultado, potencial quer dizer perspectiva de alto resultado. Quer dizer, ela tem inteligência, tem a dedicação, tem o comprometimento, mas é jovem ou não achou direito ainda. O maior investimento que qualquer um pode fazer na vida é trabalhar na empresa dos outros como se fosse sua. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir porque é verdade. Porque quando você trabalha na empresa do outro como se fosse sua, a gente tolera mais encheção de saco. Tolera ou não tolera? Tolera mais dificuldade, por quê? Eu estou aqui aprendendo, eu estou dando o meu melhor, e se eu estou dando o meu melhor, eu vou produzir o meu máximo daqui a pouco tempo. Se você aumenta a sua performance com o passar do tempo, e mesmo sendo profissional e talentoso, você não é reconhecido, o que vai acontecer? O mercado vai te reconhecer. É quase impossível você ser muito acima da média e não ser observado, inclusive pela concorrência. Então é isso, Soler. O melhor investimento, eu não estou falando da boca para fora, o melhor investimento que alguém pode fazer na vida é dar o seu melhor, porque você está fazendo por você. A empresa, obviamente, é beneficiada por esse comportamento, mas mais beneficiado será você. Tá, temos agora a Monique. A Monique diz assim, quais são as práticas assertivas de retenção de talentos para os profissionais de alta performance? Aí eu também me remeto ao próprio livro, você também já citou isso bastante aqui, a questão da motivação, né? O que motiva mais, de acordo com as pesquisas, é a relação de respeito que você tem com o teu líder imediato.
O que mais motiva? Quais seriam os outros pontos depois dessa questão do respeito? Porque também vai entrar aí, vai entrar remuneração, vai entrar benefício, desempenho, desafios, enfim. Todos nós aqui trabalhamos por 5 grandes motivos. Quais são? Todo mundo. Nessa ordem. Quais são os 5 motivadores profissionais? Dinheiro, grana, money, bufunfa, é o primeiro. Segundo. E não tem que ter vergonha de falar, né? Eu gosto de ganhar bem. Primeiro é dinheiro. Segundo, segurança, estabilidade, regras claras. É verdade ou não? Terceiro motivador, aprendizado. Uma pessoa aprende, às vezes ganha pouco, mas aprende bastante. É um motivador. Quarto motivador, reconhecimento, aprovação social, chance de crescimento. Quinto motivador, autorrealização ou prazer pessoal. Cada um de nós, o grande problema é que cada um que está sentado aqui tem uma fórmula mental diferente. Uns mais dinheiro, outros mais segurança e estabilidade, outros estão numa fase que o que mais vale é aprender. Deixa eu dar um exemplo. E aí o líder tem que saber a fórmula de cada funcionário. Deixa eu dar um exemplo. Se o seu funcionário tem como motivador principal o aprendizado, quando você fala assim, eu vou te dar um livro e vou te mandar lá para a palestra do Eduardo, o que o cara fala para você? Obrigado. É isso ou não? Que bom, fico feliz. Se o cara odeia estudar, é um prático, odeia palestra, gosta de dinheiro, o que ele vai falar? O que eu fiz de errado? Eu sou obrigado aí? Eu tenho certeza que vocês ouviram isso aqui. É verdade ou não? Mas é opcional ou é obrigatório? O cara não liga. Não é, eu vou matar o cara, não serve, manda ele embora. Ele tem boas atitudes, é dedicado, é comprometido. Ele entrega o resultado. Não gosta de estudar, não gosta de ler, é problema dele. Cá entre nós. Deixa ele. Tem gente que fala assim, posso vender o livro? Ou, como é que você motiva o cara a vir para a palestra? Vai lá que você vai aprender a ganhar mais. Ele vai. Ou, se é segurança, vai lá que se você for, eu tenho certeza que você vai ser o melhor profissional e vai ter empregos mais garantidos. Ou, vai lá porque você vai aprender bastante. Ou, vai lá porque você vai aprender a receber feedback da feedback. Ou, vai lá porque você vai gostar. A autorrealização é o mais difícil dos 5. É você fazer aquilo que você faz bem feito, automotivado. Quer dizer, você adora fazer aquilo que você faz com prazer e é só ninguém estragar. Né? Só não ter um chefe muito chato, muito medíocre, muito besta, que você vai conseguir fazer alta performance. Só que chegar na autorrealização, pessoal, é um estágio demorado na vida, costuma ser mais rápido. Quase nirvana daí. A Monique pergunta ainda o seguinte, ela pede exemplos de empresas que possam servir de benchmark em Curitiba, na sua opinião, ou empresas, enfim, que você conheça, que seguem essa cartilha que você está se referindo hoje à noite. Pessoal, é bem delicado ficar falando de empresa, e principalmente eu falaria de empresas que eu conheço pessoalmente, mas eu não vou falar porque eu sou parte interessada, porque eu vou falar, eu ajudei a fazer, aí ia ficar feio. Eu vou citar como exemplo de empresas que eu gostaria de trabalhar quando eu tinha 20 anos. E que tem muita gente que vai criticar quando eu falar aqui. A Ambev. Eu nunca dei treinamento para a Ambev, eu nunca dei palestra para a Ambev, mas a gente nunca viu a Ambev pego em confusão, em bola, em comissão, em rolo. Vocês estão falando, pô, mas a Ambev arranca o couro dos caras. A regra é clara. Para entrar lá, o cara trabalha, não está escrito no contrato, mas todo mundo sabe que vai ter que trabalhar bastante, a pressão é gigantesca, mas a meritocracia existe, quer dizer, quem se destacar vai ser promovido rapidamente. Aliás, essa história do PhD, eu ouvi numa palestra do Jorge Paulo Lema, ele nem me conhece, nem sabe quem eu sou, eu estava lá ouvindo uma palestra com um grupo pequenininho, e ele falou que o que ele aprendeu na vida, quando ele tinha 30 e poucos anos, foi contratar PhDs, pobre, honesto, ambicioso. Ele falou que até hoje, ele quase nunca errou usando essa forma. Então, para ser justo e para não ser, para não usar aqui os meus clientes ou exemplos que eu fiz, eu prefiro citar esse. Não estou dizendo que é a melhor empresa do mundo, não estou dizendo que todo mundo que está aqui ia se dar bem nessa empresa, eu estou dizendo que essa empresa, se eu fosse ter um emprego na vida, quando eu estava começando a minha carreira, eu gostaria de ter trabalhado nessa empresa pelo tipo de informação, pelo tipo de ferramentas que ela oferece para as pessoas. Nosso tempo está acabando, mas eu vou tentar acelerar. São perguntas, acho que dá para a gente falar de todas ainda, são poucas. Ela diz assim, pela sua experiência, seria possível promover o crescimento na linha das atitudes, tendo em conta que a pessoa já está contratada? Lembra do iceberg?
as atitudes, tanto as positivas como as negativas, praticamente a única coisa que a gente pode fazer é bastante coisa. Quer dizer, eu posso ser mais dedicado ou não? Posso ser mais comprometido? Posso ser mais esforçado? Posso. Se eu vou fazer isso por estudo, se eu vou fazer isso porque a empresa me paga bem, ou se eu vou fazer isso em outro lugar porque nesse lugar eu não quero, é outra coisa. Mas a coisa que a gente mais consegue mudar no iceberg não é perfil, a gente muda pouco, talento a gente muda pouco, motivador a gente muda pouco. Ah, eu vou mudar meu motivador. Dificilmente. É estrutural também. Agora, as atitudes positivas, melhorá-las ainda mais. E as negativas, dar uma controlada, é o que eu mais posso fazer na vida. Bom, também não vou citar o nome aqui, diz assim, reporta um diretor de operações, tenho 5 gestores de média gerência como pares, 210 colaboradores sobre minha gestão. Esse diretor tem costume de julgar todo o time como incompetente, através de piadinhas em reuniões. Excelentes resultados são apresentados pelo time, mas ele acredita que é o mérito único, exclusivo dele. Como é que se dá feedback para ele, no caso, né? Ele tem QI, em cima da média, mas falta humildade. Eu vou aproveitar a pergunta que ele fez, que tem uma outra aqui do Felipe, que ele diz, como é que o chefe, aí no caso o contrário do que ele diz, né? Como é que o chefe chega para a equipe e fala, ó, por favor, podem me dar feedback? A gente aprende, eu já aprendi na vida que a gente só aprende por 2 formas. Dizem que por 50, mas eu só acredito em 2. É pelo amor e pela dor. O que é pelo amor? De verdade. Olha quem está falando isso, o jeito mais grosso que já ouviram falar na vida, né? Pelo amor, cara, eu vou te dar um toque. E eu já falei isso para muito cliente. Você está pisando na bola, sua empresa tem alta performance, você é acima da média, tua inteligência é acima da média, a tua rapidez de raciocínio é acima da média, só que você é um cavalo. Se você não tomar cuidado com isso, você vai acabar sozinho. E se bobear, ainda perde uma grana. Isso é pelo amor. O que é pela dor? Quando o cara perde bastante, ele chama o consultor, né? Para pagar caro, para dizer o que ele já sabe. Então, na prática, é o seguinte, se essa pessoa... o problema é que o poder, a fama e a inteligência, eles embriagam, e embriagam qualquer um, a pessoa fica bêbada. Quanto mais sobe, quanto mais poderoso e quanto mais rico, mais a pessoa acha que é fora de série inatingível. O único jeito, infelizmente, o jeito mais comum dessas pessoas se tocarem é quando começa a acontecer revés na vida delas. Perde o poder, ou perde a fama, ou perde o dinheiro, ou fica doente. E pelo amor é ouvir o feedback de pessoas que ela tenha, né, que ela respeite, e que digam para ela, olha, você tem esse problema, e se você der uma consertadinha, além de não perder tudo de bom que você tem, você vai ganhar um respeito da equipe. Tá. E o Felipe dizendo, como é que o chefe pede feedback para a equipe? Em que momento, enfim, periodicidade? A partir do momento que o cara enxerga, que o chefe, o líder, enxerga que ele quer melhorar o desempenho, eu jamais faria isso em público, porque é constrangedor, vai ser 3 puxações de saco e uma meia crítica. Eu testaria, se eu sou o líder, chamar um de cada vez e falar, cara, onde é que eu deveria melhorar? O que eu posso fazer melhor que eu não faço hoje? Se a pessoa abrir o coração de verdade, o subordinado vai perceber que é sincero e vai falar. Se ele perceber que é pegadinha, ele não vai. Uma vez eu fiz uma avaliação, eu não vou falar, obviamente, quem, um presidente de empresa grande, ele porque queria saber feedback da equipe a respeito dele, e quando eu ia perguntar para a equipe, ninguém falava. Eu falei, aí tem, né? E eu pedi para fazer por escrito na sala. Mas marcando um xizinho, né? Porque tinha alguns de 0 a 10 itens, aí senão não ia ter jeito. E eu percebi que ele estava muito solícito, começou a entregar caneta para todo mundo lá. Falei, nossa, que gente boa, né? Quando eu cheguei perto, eu percebi. Um com caneta vermelha, outro com caneta azul, outro com lápis. Ele estava mapeando quem estava dizendo o quê. E eu peguei e falei, você não tem vergonha? Eu falei, eu tenho, mas eu tentei, né? Moral da história, ele não queria receber feedback. Na verdade, ele queria um lustro, né? Falar que chamou um consultor e que o consultor deu nota 9,5. Era isso que o cara queria. Eu, muito tonto, era inexperiente ainda, quando eu percebi isso, falei, estou fora. A pessoa não quer receber feedback. Quando a pessoa não quer receber feedback, não adianta querer dar feedback. Deixa eu me meter nessas perguntas que eu falei aqui. E o que efeito isso tem na equipe? Quando o líder mostra humildade. Chega e fala assim, ó, eu não sei fazer isso aí. Você pode me ensinar?
Duas coisas. Primeiro, quando o líder faz essas pataquadas que eu acabei de citar, dar esse sinal, receber feedback em público, né? Aliás, deixa eu contar uma história que é verdade também. Uma vez um presidente de uma empresa que eu também lidava bastante, eu vi que tinha um cara, um assessor dele, que era um puxa-saco tão deslavado que era até constrangedor, vergonha alheia. Sabe quando você fica com vergonha? Aí uma vez eu falei, cara, você não tem vergonha de deixar esse cara do teu lado? Ele falou, eu tenho um pouco, mas tem dia que eu tô chateado. Eu pergunto, fulano, como é que eu sou? E ele rasga a seda, né? E uma vez eu perguntei para o puxa-saco, eu falei, cara, você não tem vergonha de ser tão explícito assim? Quem que é o sujeito mais importante do mundo para você? Ou o mais inteligente, ou o mais capaz? É o seu fulano. E o segundo? É quem ele indicar. Tem gente que gosta de puxa-saco. Precisa do puxa-saco como precisa de ar. E tem gente que não por bondade, ninguém gosta de ouvir crítica. Ninguém gosta de ouvir crítica. Mesmo quando pede. Não gosta. Não adianta dizer que gosta, porque não gosta. Mas quando tem a humildade e o bom senso de ouvir críticas sinceras que são doídas, a pessoa vai ficar com aquilo na cabeça, não vai dormir direito e vai procurar melhorar. E quando um chefe, a pergunta do Soler, admite, por exemplo, cara, você pode fazer essa planilha para mim? Eu tentei fazer a noite inteira e ficou essa porcaria. E eu sei que você faz melhor que eu em 15 minutos. Você se incomoda de fazer esse troço para mim? Isso diminui ou enaltece o comportamento do chefe perante o subordinado? Enaltece, quer dizer, é sintoma de humildade. Não é de humildade nada, é de sinceridade mesmo. Quer dizer, eu não sei fazer esse troço direito, você faz para mim, ou você me ajuda. Ó, uma vez eu nunca vou esquecer, no meio de uma reunião, estava chegando um gringo da Suíça, na empresa que eu trabalhava, e o meu chefe falou em público, você vai no aeroporto pegar o cara para mim? Eu falei, pô, tá me dando trabalho aqui de motorista, né? Eu falei, por que, fulano? Ele falou, porque o meu inglês é horroroso, o seu é melhorzinho. Eu dei risada e fui com prazer. Deu para ele falou, se eu for, eu vou passar vergonha. Faça. Como é que ficou o conceito desse cara perante a equipe? Melhor ou pior? O que vocês acham? Muito melhor. Falei, pô, o cara está sendo sincero. Ele não deu um migué, ele não falou assim, vai, porque eu vou te tomar. Não, não vai porque eu não sei fazer direito. Então, senhores, líderes, gestores, chefes, não tenham vergonha de admitir, inclusive em público, aquilo que vocês não fazem direito, não fazem bem feito. Isso não vai desmerecer ninguém, muito pelo contrário. Só vai dar uma dimensão clara daquilo que você manda bem e onde você não manda. Pessoa certa no lugar certo. Tá, tem uma pergunta do Rafael de Andrade aqui que ele diz, você indica algum livro para diagnóstico de perfil, atitude, talento? Eu sei que você tem livro que trata disso, não vale indicar o teu. Nesse caso eu vou indicar. Tem um livro que chama Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, que eu trato especificamente de 5 testes que falam sobre isso. Essa aqui não foi combinado. Foi combinada? E não foi bola levantada. Mas se eu escrevi um troço sobre isso, e esse livro, Gente Resultados, tá bom. De outra forma eu também falo sobre isso. Tá. Vamos lá, está acabando. Tem duas. Quais os principais desafios de um gestor novato? A história seguinte. Pergunta do Tiago. Uma pessoa jovem ou novata, uma pessoa novata, se ela tem 25 anos e o chefe anterior tinha 40, ela vai ter que ganhar 15 anos em 6 meses. Ou seja, vai ter que estudar, vai ter que ler mais do que os outros, vai ter que estudar mais do que os outros, vai ter que se esforçar mais do que os outros para tentar chegar mais perto na experiência. Porque quem tem 15 anos de experiência como gestor, isso é insubstituível, não tem como você acelerar. A curva do aprendizado demora um tempo, não tem como, você precisa de em torno de 10 mil horas para atingir excelência. 10 mil horas significa de 5 a 7 anos. Então, quem não tem experiência como gestor, vai ter que estudar o dobro ou o triplo. Não existe uma injeção que aumente a capacidade. Tá, a última é minha, tá? Acho que eu tenho direito também. Tá. Eu li o livro e você não tratou disso na palestra, e tem alguma coisa, tem um detalhe que eu acho que a gente não pode deixar de falar. Perfis de liderança, né? Lógico que não vamos detalhar aqui, acabou nosso tempo, mas tem o trator, né, tem o centralizador, o empreendedor, o misto. Um deles é apelidado, e tem o Branca de Neve. Né? Como que é o Branca de Neve? O primeiro capítulo do livro, e não deu tempo, eu tive que escolher assuntos, são os 4 grandes perfis de líderes, os perfis mais comuns de líderes. E um deles, o que chama mais atenção, e jornalista adora esse daí, é o chefe Branca de Neve. Ouviram falar ou não? Não tem nada a ver com gaysismo. Ele é Branca de Neve por outros motivos. Ele não usa tiara, ele não comeu uma maçã envenenada, ele é Branca de Neve. Ele é inteligente acima da média, ele é dedicado acima da média,
ele trabalha acima da média e normalmente ele é bem sucedido acima da média. Isso faz com que ele seja tão competente, mas tão competente, que ele quer fazer tudo sozinho. Quando ele começa a fazer tudo sozinho e não delega, não divide, não explica, ele acaba gerando um monte de anões mentais. Ele é um Branca de Neve porque ele é cercado de anõezinhos mentais. As pessoas fingem que trabalham, as pessoas fingem que pensam. E no meio dos anõezinhos tem o Dunga. Lembra do Dunga ou não? É mudo. O que você acha? Não acha nada. Tem o Feliz. O Feliz é o bobo alegre. Todo mundo judia, todo mundo explora, faz ele fazer. O Feliz trabalha de madrugada, acorda mais cedo, sabe dormir. Todo mundo judia do Feliz. Ele é anão. Ele não sabe dizer não. Tem o Zangado. Lembra do Zangado ou não? O anão bravo. Ele xinga todo mundo, é bravo, tem chilique, mas não faz nada também. Lembra do mestre? Sabe tudo, fica contando história, porque no meu passado, porque no meu passado, porque no passado, só que no presente ele também não faz. E tá lá. Lembra do dengoso? Se apertar, chora. Ou fica melindrado. E assim por diante. Onde tem anão, tem Branca de Neve. E é uma doença mortal. O branquismo, porque ele tem limites. Né? Você, quando começa a ficar cercado de um monte de anãozinho mental, você tende a perder performance. Ninguém é tão brilhante por tanto tempo seguido. É isso. Gente, claro que a gente agradece especialmente o horário, né, que o pessoal ficou aí quase 11 horas. O Eduardo vai estar à disposição agora para autografar os livros de quem assim o desejar. A orientação é para que seja feita uma fila, né? É isso? Para que você possa autografar os livros. Muito obrigado em nome da Positivo, dos apoiadores, da RPC. Lembrando que amanhã tem Bom Dia Paraná, 6 horas da manhã. Não é comigo, é com o Parracho, mas estarei ao meio-dia com a Alessandra, minha editora-chefe, que está ali, inclusive. Meio-dia também tem o Paraná TV. Você vendeu o teu livro, eu também aproveitei, tá? Jabá faz parte. Obrigado, gente. Boa noite, tá?